Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula nós faremos uma breve revisão sobre doutrinas econômicas, capitalismo e socialismo e a sua possível contextualização no conceito de ordens mundiais. Primeiramente, vamos a uma definição sobre capitalismo, tal como as suas principais características e fases. Bem, senhores, o capitalismo é um sistema socioeconômico que tem como base a propriedade privada dos meios de produção e a economia de mercado. Suas principais características são a lógica do lucro, a propriedade privada, a sociedade de classes, a economia de mercado e os meios de produção privados. O capitalismo ele é dividido em três fases. A primeira fase é denominada capitalismo comercial ou mercantilismo, predominantes dos séculos XVI até o século XVIII. A segunda fase é denominada capitalismo industrial e vai dos séculos XVIII e XIX. E a terceira fase é denominada capitalismo financeiro ou monopolista. E esta fase do capitalismo tem o seu início no século XIX, no contexto do imperialismo e da segunda revolução industrial, e predomina até os dias atuais. Capitalismo financeiro ou monopolista é a fusão do capital industrial, do capitalismo industrial, juntamente com os bancos. Socialismo. O socialismo ele é um sistema socioeconômico que tem como base a propriedade estatal dos meios de produção, a ausência de classes sociais e a economia planificada e calculada. Dentre as suas principais características, nós podemos mencionar a economia planificada, o modo de produção estatal, a propriedade estatal, a ausência de classes sociais e o fim da ideia de lucro. De certa forma, no decorrer da história mundial, principalmente da história contemporânea, nós temos os seguintes exemplos de países e de regiões dentro do globo terrestre que passaram ali por experiências socialistas. Nós podemos mencionar a Revolução Russa em 1917, que deu origem à criação da União Soviética, as revoluções que ocorreu no leste europeu no período pós-Segunda Guerra Mundial, a Revolução Chinesa em 1949, a implantação do socialismo na Coreia do Norte em 1953 e a Revolução Cubana em 1959, dentro ali do contexto da Guerra Fria, o que de certa forma acabou ali tornando-se uma particularidade, porque no contexto da Guerra Fria, Cuba foi o único país latino-americano a adotar o sistema socialista de governo. Esses dois sistemas representavam interesses antagônicos, e as rivalidades entre o capitalismo e o socialismo acentuou-se no período pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente pela questão da emersão de duas potências que defendiam sistemas diferentes. Dentre elas, nós podemos mencionar os Estados Unidos, que representavam o capitalismo, e a União Soviética, que representava o socialismo. Então, nós podemos afirmar que, no período pós-Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 80, o mundo ele era dividido em uma ordem mundial bipolar, onde existiam, dois polos de poder, os Estados Unidos e a União Soviética, e esses países disputavam áreas de influência. Nós temos que levar em conta que a Guerra Fria recebeu esse nome por se tratar de uma guerra não declarada, uma guerra psicológica e ideológica que envolvia a expansão das áreas de influência socioeconômicas, defendida pelos países protagonistas com seus respectivos sistemas socioeconômicos. Sendo assim, conforme nós podemos observar neste mapa, nós temos
o principal polo ou centro político-militar, econômico, capitalista, representado pelo triângulo dentro da nossa legenda. Então nós temos aqui os Estados Unidos. Abaixo, em laranja, nós temos a periferia do capitalismo internacional, ou seja, as áreas que abrangiam ali o sistema capitalista, só que porém eram áreas de certa forma até que pobres. Já em verde nós temos principalmente a União Soviética e os países que representavam ali o sistema socialista de governo. Sendo assim, nós temos também em o triângulo azul os principais centros secundários no sistema, socialista mundial. Então esses principais centros, no caso ali, envolveria principalmente a China, que de certa forma acabou ali tentando rivalizar com o socialismo soviético. E a China, no período pós-morte de Mao Tse-tung, ela passou por novas transformações econômicas e acabou ali se desenvolvendo um sistema socialista diferenciado, que é o chamado socialismo de mercado. O socialismo de mercado, ele adota práticas da economia capitalista, só que porém politicamente ele mantém-se fiel à estrutura dos regimes totalitários socialistas. Dentro dessa perspectiva, em áreas em amarelo, conforme nós podemos observar no mapa, nós temos ali as principais regiões satélites da União Soviética, ou seja, são ali os países que converteram-se em estados socialistas e recebiam ali, de certa forma, auxílios econômicos e militares da União Soviética. Ok, senhores? O fim da Guerra Fria foi caracterizado pela redemocratização dos países do leste europeu e principalmente pelo fim da União Soviética. Com o fim da Guerra Fria, estabeleceu-se uma ordem mundial multipolar, ou seja, com vários polos de poder, e dentro desse processo, os três principais polos desta nova ordem mundial, nós podemos mencionar os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão, conforme nós podemos observar aqui próximo ao mapa. E no geral, esses três polos, eles possuem trocas e inter-relações, eles possuem ali, de certa forma, cooperações na área econômica, cooperações na área comercial e principalmente no que diz respeito a assuntos militares. Fora isso, nós temos os chamados países centrais, que envolve ali as nações desenvolvidas do mundo capitalista. Já no caso, nós podemos referir-se também às situações intermediárias, porque com o fim da União Soviética, a Rússia ali, de certa forma, ela acabou ali criando uma associação para, de certa forma, manter a sua liderança geopolítica local, que foi a Comunidade dos Estados Independentes. Só que a Comunidade dos Estados Independentes, ela reúne cerca de 12 países da antiga União Soviética. E, de certa forma, ela pretende, ali na região que diz respeito à parte asiática, fortalecer-se como potência regional. Lembrando que a Rússia, ela é um dos países emergentes, ela é um dos membros dos BRICS e, de certa forma, possui ali uma importância a nível mundial. Seguindo a lógica do mapa, nós temos aqui em verde os países com acelerado desenvolvimento graças ao petróleo. Então esses países que são grandes exportadores de petróleo, principalmente como Líbia e Arábia Saudita,
tem se destacado economicamente, principalmente pelo seu papel de grande produtor e exportador de petróleo. E se nós analisarmos em lilás, ou em roxo, né, tom mais escuro, nós temos as principais potências regionais e, de certa forma, países emergentes, como Brasil, China, Índia e África do Sul. Esses países nessa legenda em roxo representam países com uma significativa industrialização e, de certa forma, com uma colaboração econômica na economia mundial significativa. E os demais países em lilás são estados, de certa forma, ali que são alguns deles com uma baixa industrialização e outros que são ali predominantemente agrícolas. Ok, senhores? Bem, por aqui eu encerro esta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.